muito valioso entender que essa unidade, veja, para a gente não confundir as coisas, a unidade não exclui diversidade. Por quê? Porque às vezes o pessoal diz, a unidade é o seguinte, todo mundo vai ser desse jeito, mas você viu que a diversidade dos dons, há um agir específico de Deus para cada pessoa, e uma comunidade saudável é uma comunidade que tem gente diferente, que atua em áreas diferentes, que tem gente que está envolvido com a música, com missão para quem está debaixo do viaduto, para trabalhar com criança, para ajudar necessitados e viúvas, para fazer missão no exterior, para estudar a palavra, para produzir fraternidade, para trabalhar com adolescentes, para fazer o ensino bíblico mais aprofundado. Então, a diversidade humana permanece apesar da unidade da igreja. Só você pode ser você. Então, olha que pensamento profundo, né? Então seja você, né? Porque ninguém pode ser você. Ou seja, você é especialmente feito por Deus, do jeito que você é, com a sua capacidade e dom, coloque o que você é à disposição de Deus. A unidade é maior do que as diferenças entre os cristãos. A coisa mais bonita é se a gente fizer aqui uma gelatina colorida, né? Todo mundo sendo diferente, vivendo em harmonia e servindo no reino, porque quando isso não acontece, uma igreja corre o risco de ser uma igreja monotônica, onde só se enfatiza uma coisa, onde as pessoas só pensam de uma maneira, onde todo mundo tenta ser uma reprodução de um ou de alguns líderes, sem se desenvolverem dentro dessa diversidade bonita. Veja que quando o Espírito cai no Pentecostes, você viu lá o que acontece? Acontece sonhos e visões que envolvem quem? Homens e mulheres, envolve filhos e filhas, envolve os anciãos, os mais idosos e os jovens, os que são livres e os servos. Ou seja, a proposta é que o Espírito, ele está atuando em todo mundo. Isso é tão revolucionário, que essa é a verdadeira democracia, que só na Bíblia você encontra. A ideia nossa é sempre tentar colocar as pessoas em patamares espirituais elevados, nessa mistificação. Mesmo um pastor, quem é o pastor? Pessoa comum, ele não é ninguém acima de ninguém, é alguém que tem um dom, e as pessoas todas têm dom, todo mundo é chamado para servir naquilo que pode oferecer. Então na Bíblia não tem esse caminho de burocratização espiritual. O Espírito vem sobre todos e todos são chamados a desempenhar o seu papel no reino. Agora, é claro, falando em unidade, então está tudo certo, tudo bem, a gente vai aceitar todo mundo, do jeito que tiver está bom, é assim? Não, por quê? Porque a gente sabe que a unidade do corpo físico também não aceita qualquer coisa, né? Tudo isso que a pessoa passa por uma operação cirúrgica, por exemplo, né? Por isso que ele toma remédio, por isso que ele faz certas coisas que tem alguns elementos que entram no organismo, eles prejudicam. Tem uma frase interessante em Atos, que quando morre Ananias e Safira, com o juízo de Deus, a frase diz que dos demais ninguém ousava se unir aos discípulos, porque em toda a alma havia temor. Quer dizer que a igreja pode correr o risco de ter uma unidade perigosa quando os seus propósitos se perdem e ela vira outra coisa. A igreja pode ser um lugar de massa de manobra de interesses políticos, de interesse financeiro, de interesse de outra natureza que tenta levar o grupo para uma finalidade A, B ou C, perde a sua importância maior. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que chega um momento em que a gente tem que entender que aquela unidade não é aceitável. Por exemplo, os que viviam explicitamente em pecado, sem arrependimento, não eram tratados como pessoas unidas ao corpo. 1 Coríntios 5 fala do sujeito que vivia com a sua madrasta, e Paulo diz que ele deve ser repreendido pelo seu procedimento, e diz, olha, claramente que ele deveria ser afastado do corpo para tentar recuperar este homem da sua postura.
Não há união com quem prega uma doutrina diferente. Vamos fazer uma parceria entre a EBNU e as Testemunhas de Jeová. Não, não dá. O pensamento é totalmente distinto. Não tem como você, em nome da unidade, aceitar qualquer coisa. Existem limites doutrinários essenciais dos quais a gente não abre mão e não pode abrir mão em nome de unidade. As cartas do Novo Testamento são escritas para corrigir erros doutrinários e teológicos sérios que precisavam de correção e não de concordância. E aí, como eu mencionei, Atos 5,13, o temor impediu a união indesejável daqueles que não são da igreja. O perigo da igreja virar refém do marketing é que ela chega um momento em que ela aceita qualquer coisa para estar bem com todo mundo, para ganhar alguma vantagem com isso. Ela perde a sua legitimidade e a sua condição de igreja séria. Mas a unidade é muito importante, tanto é que ela deve ser o alvo dos verdadeiros cristãos, porque foi isso que Jesus pediu em João 17, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então esse deve ser o desejo e a intenção da gente estar não necessariamente em uniformidade, mas em unidade, na igreja local, na comunidade maior a que a gente pertence e entre os irmãos no reino de Deus. Então, pensando nisso, vamos dar uma olhadinha nos dons do Espírito Santo. Uma expressão muito boa que o Wayne Grudem, que é um teólogo sistemático que tem muita coisa a contribuir, ele diz o seguinte: dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Por que eu acho tão boa essa definição? Porque quando a gente pensa em dom espiritual, a pessoa pensa que está desconectado da sua personalidade. Ele acha que assim, ele não tem dom nenhum, ele se converte, Deus manda um raio, aí ele começa a ter dom. Mas a ideia não é essa. A ideia é que o Deus que atuou na redenção é o Deus que criou você. Então o seu talento natural, a sua base, onde Deus trabalha, ele é esse talento agora potencializado e muitas vezes direcionado pelo Espírito Santo e que é usado no ministério que a igreja faz. E aí nós temos algumas listas de dons no Novo Testamento. Romanos 12, 1 Coríntios 7, 12 e 14 e Efésios 4, que nós lemos, são as listas principais, já mostrando para nós como dons são tão importantes. Nós temos uma ou duas mensagens sobre dons no nosso canal, que a gente aconselha você também a acompanhar. Os dons espirituais são concedidos para o crescimento espiritual da pessoa que exerce esses dons, mas também para a expansão do Evangelho. Eles servem para fazer com que o reino avance. Ninguém recebe todos os dons, a diversidade de dons é muito importante, gera essa coisa bonita que é a cooperação mútua, quando uma pessoa é servido por um dom e ao mesmo tempo serve com outro. O melhor dos mundos é você estar na comunidade da fé crescendo, sendo abençoado pelo exercer de dons de algumas pessoas, e ao mesmo tempo você, através da sua vida, dos seus dons, sendo canal de bênção e servindo outras pessoas. Portanto, os dons existem para servir. Servir quem? Em primeiro lugar, ao Senhor. Os dons envolvem uma atitude, que tem a ver com essa questão cultica, é uma maneira de adorar. Também aos outros crentes, aos irmãos, aqueles que fazem parte, e também aos que não são crentes. Isso é uma coisa interessante, pessoal, às vezes uma discussão tão boba. Por que a gente vai fazer uma ação de qualquer natureza que beneficie pessoas não crentes? Porque a gente mostra a graça de Deus de maneira concreta. A gente serve essas pessoas, beneficia a comunidade sem querer nada em troca. Essas pessoas são atingidas por essa atitude, e aí eles abrem o coração para ouvir o Evangelho. Os dons devem ser a base da atuação dos cristãos na igreja. Como é que funciona uma igreja? Não é por cargos,
Não é por definição, olha, vamos, porque esse é o problema, as pessoas escolheram um monte de nome que significa ter posição importante. Tudo isso é muito secundário. O importante é o quê? É a obra de Deus na sua vida. O que Deus quer com você? Onde é que Deus mexe e incomoda? Como é que você dá passos de modo que o seu dom começa a florescer e você faz diferença no reino e a sua vida começa a caminhar? Então, a questão não é cargo votado aqui ou lá, ou nomes que se dão para certas funções que significa que a pessoa é mais ou menos consagrada ao espiritual. A questão é se você floresce para o projeto que Deus tem na sua vida dentro do corpo. Essa é que é a questão fundamental e que você precisa pensar sobre isso, porque os dons são a base. O que aparece em Efésios 4, como nós vimos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. É interessante que, atenção, nenhuma lista dos dons tem uma relação completa de dons. Aliás, nem sei se o Novo Testamento tinha intenção de dar uma lista completa de dons. Sempre as cartas são circunstanciais, elas estão respondendo a demandas específicas. Então é mencionado aqui são dons ligados a ministérios extremamente importantes. Aparece apóstolos, claro, por causa dos 12 dos apóstolos, que são os emissários oficiais da mensagem de Jesus, e nesse sentido nós não temos mais apóstolos. Onde é que estão os nossos apóstolos? Na sua frente, na sua mão, na Bíblia. Por isso que a gente tem uma doutrina apostólica. Então onde? Nos escritos dos apóstolos. Não temos outro apóstolo nesse sentido. Mas apóstolo também significa um missionário pioneiro. Por exemplo, Atos 14:14, vai falar Barnabé chamado de apóstolo. Então ele é um missionário pioneiro da obra de expansão do evangelho, e nesse sentido ele é um shaliach, um apóstolo enviado. O profeta é aquele que proclama a palavra divina, e nós vamos ver no Novo Testamento, nós temos pelo menos 2 tons diferentes da profecia: a proclamação de impacto da palavra que convida à ação, e muitas vezes a profecia como direção mesmo de Deus, até sobrenatural, de fazer algo que é a direção do Senhor. O evangelista, que dispensa explicação, né? E o pastor mestre, que é a pessoa que tem a liderança da comunidade, que tem a responsabilidade do cuidado e principalmente do ensino naquilo que Deus apresenta. E aí é importante entender o que é um pastor. Pastor tem sido entendido como uma pessoa legal, que está sempre disposto a dar um abraço quando o meu time perde, e não é o dele, né? Aí fica mais fácil. É uma pessoa que é de bom coração, e que quando a gente está num aperto, a gente chama, ele faz uma oração e dá um abraço. Isso faz parte, vamos dizer, do cuidado pastoral. Mas o pastor não é simplesmente uma pessoa que funciona como um capelão. Também não é um CEO de empresa que fica dando aulas de administração para as pessoas e constrói um monte de coisa. Também não é uma espécie de filósofo que fica falando coisas difíceis que ninguém entende. A função do pastor, como a gente viu aí, é preparar os santos para a obra do ministério. Ele funciona como um mobilizador dos dons a partir do ensino bíblico. A figura do pastor em Efésios, o objetivo é que todos passem a servir e amadureçam. A figura é parecida com um técnico de futebol. A ideia não é que porque para muitas pessoas o pastor é um santo homem de Deus, né? É um varão abençoado, uma pessoa meio inacessível. É até engraçado, as pessoas vêm falar com você, fala normal, depois que você fala que você é pastor, a pessoa, desculpa, não sabia, ele cumprimenta de novo, pede desculpa, começa a falar difícil, fala evangeliquez, né? Começa a falar versículo na tradução antiga, porque agora ele entrou, né? Contato com alguém sagrado, né? Não, mas às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso trazer a roupa de uma pessoa para orar, mas tem que ser por um pastor, né? Porque a oração do outro não chega, o pastor tem fibra ótica espiritual, né? Essas coisas não aparecem no Novo Testamento. A ideia é exatamente que ele, conhecendo
a palavra de Deus e sabendo direcionar as pessoas, vai ajudar as pessoas a crescerem em maturidade. Então não é para a pessoa centralizar a sua vida no ungidão do Senhor, mas elas conseguirem caminhar pelas suas próprias pernas, desenvolverem, serem canais de bênção, para que o reino tenha muita gente servindo, e não um monte de gente assistindo uma espécie de astro espiritual fazer as coisas. Não é assim, não funciona dessa maneira. E pensando sobre os dons, como a gente mencionou, a lista que nós temos e as outras listas também, elas não pretendem ser exaustivas, elas são contextualmente delimitadas, estão respondendo perguntas, porque às vezes o pessoal lê e aí ele acha, não, só tem esse, eu já vi falar, não tem esse tipo de dom no Novo Testamento, não existe músico no Novo Testamento, não tem dom de pianista, isso está amarrado, queima ele, Jesus. Mas qual que é a questão? A questão é que existe dom voltado para a área de servir, para adoração e de ensino. Essas atividades se encaixam nessas macro áreas. Alguém pode ensinar como? Dando aula, mas pode ensinar fazendo história em quadrinho, pode ensinar fazendo um filme, uma curta-metragem. Tem um monte de caminhos por onde aquelas categorias macro podem acontecer. A criatividade é solicitada nesse caminho. Então os dons não pretendem ser exaustivos, mas é importante observar que existem dons diferentes no Novo Testamento. Há dons que parecem ser ministérios ligados ao dom natural que se desdobra numa espécie de ministério. Por exemplo, o próprio dom de ensino. A Bíblia fala de dons de administração, dom de aconselhamento. Mas tem dom que é milagroso direto, que tem a ver com uma manifestação do poder de Deus. Esses dons, conforme 1 Coríntios 12, 7, parecem serem dons manifestacionais e são miraculosos. Não quer dizer que a pessoa, quando ensina, quando prega, quando aconselha, não tem a intervenção do Espírito, mas é diferente quando alguém fala em línguas, profetiza, cura, faz qualquer uma dessas coisas no Novo Testamento. Isso acontece pela intervenção, por isso esses dons são pontilhares. Veja Paulo, ele manifesta na sua vida cura, ele cura, ora pelo pai de Públio na ilha de Malta, ele ora pelo Eutico e ele ressuscita. Mas Paulo está com problema, ele mesmo não se cura. A Bíblia diz que a minha graça te basta. O Trófimo ele deixou doente em Mileto. Então você vê que esses dons não estão no controle da pessoa para ela fazer o que ela quer. Então são manifestações do Espírito que Deus pode e muitas vezes usa para a sua glória e seu poder, mas são diferentes dos dons naturais. Temos diversos dons ministeriais, estão capacitados, fundamentados nas nossas capacidades. Esse dom é o redirecionamento do Espírito à capacidade dada por Deus. E muitas vezes você pode fazer um teste, quem nunca fez deve fazer, que revela muitas vezes diversos dons, mas certamente você vai descobrir um dom principal que se encaixa com você e que geralmente é chamado de dom motivacional, aquilo que você de fato sente que o seu coração está envolvido para servir a Deus, né? Essa relação que existe entre o dom e o talento. Então, temos aí um resumo sobre esse assunto tão importante que envolve a unidade da fé e envolve a importância dos dons espirituais. Estudem o assunto, eu aconselho vocês darem uma olhada, tem umas 2 mensagens interessantes sobre dons, e hoje a coisa está um pouquinho mais complicada, eu preciso ir ali adiante melhorar os meus dons, né? Daqui a pouco eu volto, e a gente vai voltar com uma oportunidade de o pessoal também poder fazer perguntas e respostas dessa ligação tão valiosa que existe na atuação de Cristo com a igreja, com a unidade e o exercer de dons como caminho da maturidade no corpo de Cristo. Então que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente volta, vai ver a parte final de Efésios 4, entrando também em Efésios 5, para depois ter o desfecho
em Efésios capítulo 6. Que Deus nos abençoe e nos ajude aí a servir ao Senhor conforme a sua palavra. Amém.